Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo sobre oportunidades para essa próxima semana, dos dias 7 até 11 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se esse vídeo for útil para você de alguma forma. Primeiramente, agradecendo a você que é membro aqui dentro do canal, que está acessando esse conteúdo de forma antecipada. Esse conteúdo será disponibilizado para quem é inscrito ou não inscrito no canal, só lá para o meio desta semana. Para quem estiver acessando também no meio da semana, avalie, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. Vamos lá. Vamos começar aqui falando do Ibovespa para essa próxima semana, e aí a gente vai trazer os ativos que eu vou ficar atento. Nessa última semana, a gente teve aqui basicamente o Ibovespa vindo para um pivôzinho de baixa no gráfico diário. Aqui um sinal de perda de força depois de ter perdido esse suporte, respeitou esse nível de resistência aqui, esse nível de resistência aqui, e gerou uma pancada para baixo, criando a expectativa que pode virar algo mais para baixo. Só que o cenário do gráfico semanal ainda é dentro de uma tendência de alta. Então, por esse motivo, seria interessante avaliar pelo menos mais uns 2 pregões do Ibovespa em busca de possíveis oportunidades. E é nesse sentido que eu separei alguns papéis aqui um pouco mais interessantes ou que podem se beneficiar de um cenário, por exemplo, de dólar mais alto, né? Como o dólar reverteu a tendência ali. E começando a falar, só para mencionar que para essa semana eu não estou com nenhuma posição aberta de swing trade. Todas elas foram encerradas no pregão da sexta-feira. Eu estava comprado no decorrer da semana 100%. A Ambev bateu no objetivo, várias operações, a DIR3 chegou a bater no objetivo, mas eu alterei o objetivo um pouco mais para cima e coloquei o stop de proteção de lucro. As operações, basicamente como um todo, eu botei stop de proteção de lucro e elas foram encerradas aí com um lucro basicamente no 0 a 0. Então, essas operações foram operações que eu tinha comentado com vocês aqui na semana passada. Então, os ativos que eu separo aqui, tem mais ativos que até eu anoto, mas eu destaco para vocês aqui os principais ativos que eu mais me chamo atenção para essa próxima semana e que, se encaixando para minha entrada, eu vou recomendar essa posição aí, seja de compra ou de venda. Meu único arrependimento assim, na semana dessa última semana foi não ter vendido o GGBR4, da forma que eu até comentei com vocês aqui na perda da mínima da semana passada. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o JBSS3, ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo e passa por um processo de correção aqui, ó, correção dessa forte alta aqui, ó. Então, essa correção me chama atenção ao testar essa média no decorrer da semana, se vai gerar algum sinal de alta para buscar uma compra ou mesmo um pivô de alta no rompimento aqui dessa máxima aqui no patamar ali de 42,36. Mas é um ativo que eu vou ficar atento principalmente por entrada assim. Pode vir um pouquinho mais para baixo? Pode ter uma correção um pouquinho maior? Pode. Buscando essa região aqui também de suporte, uma faixa ali em torno dos 39,70, 39,50, veio aqui nessa região, gerou um sinal de alta, daria para arriscar uma compra tentando pegar no movimento para cima. Do mesmo setor, Marfrig, que está dentro também de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, muda essa tendência se perder essa mínima, ficar atento nessa questão do teste da média, mais uns 2 pregões seria muito bem-vindo para você buscar uma compra aí no papel. Então é um ativo que me chama atenção para entrada no decorrer aí dessa semana. O outro ativo a ser falado aqui é a BIF3, também do mesmo setor. Também você pode ver que está dentro, vocês podem ver que pode estar dentro de uma tendência aqui de alta. Para mudar essa tendência, teria que retornar para baixo aqui dessa mínima. Está acima das médias, teve um cruzamento aqui dessas médias e chama muita atenção se testar esse topo anterior junto com média, gerar um sinal de alta aí. Tá vendo que eu estou desenhando aqui mais uns 2 pregões que seriam mais interessantes até considerando ali que eu acabei de comentar no Ibovespa, ou seja, a partir do fechamento lá da terça-feira, seria o mais interessante. Dá para se buscar a entrada nesses ativos através de um pivô de alta? Sim. Se fizer isso aqui, a única coisa que eu não esticaria muito o objetivo para cima, botaria no máximo 1,5 vezes o risco, esse risco podendo ser a volatilidade do ativo, volatilidade média de 10 períodos, 10 dias. Então, se é 32 centavos e eu entro comprando aqui a superação da máxima dessa barra, eu pego e boto pelo menos 32 centavos aqui do tamanho do stop da operação e tento pegar 1,5 vezes esses 32 centavos, ou seja, 32 centavos mais
16 centavos, o que daria ali 48 centavos, para se buscar um ponto de objetivo, um ponto de entrada, mais 48 centavos seria a forma de buscar essa entrada. Aqui eu só estou trazendo aqui para vocês um exemplo de gestão de risco que eu costumo praticar. EQTL3, a ação que veio nesse movimento de subida forte, um movimento aí bom, aqui já teve um movimento de 10 pregões, aqui já teve outro movimento de 10 pregões, aí faz uma correção um pouquinho mais curta aqui de tempo, na faixa de 8 pregões, e está dentro de um processo de subida. Considerando esse processo de subida, eu vou ficar atento aí nos próximos pregões para ver se ou gera uma compra de fundo de pivô de alta, ou rompe aqui, depois retorna à média, enfim, é um ativo que eu vou deixar separado aqui para monitorar, porque assim, olhando para o gráfico semanal, numa semana que o Ibovespa afundou, o ativo conseguiu fechar em alta de 3,28%. E se ela tiver mais uma semana aqui de queda, seria sensacional. Se essa semana, quando eu falo assim, semana aqui fazendo isso aqui essa região também me chamaria muita atenção para buscar uma compra nessa ação, tentando pegar algo para cima. Então, ativo que está aqui separado para eu buscar oportunidade de compra, e eu estou compartilhando isso aqui com vocês. SRNA3, Serena, esse ativo me chama atenção pelo gráfico semanal. É um ativo que gerou ali um fundo ascendente nessa semana, confirmou e um pivô de alta. Então isso, se eu pegar só a projeção dessa correção, a gente está falando em buscar os 10 e 12, só que tem vários desafios pela frente, muitos topos aqui pela frente, principalmente na região dos 9,50, que é a primeira projeção aqui dessa correção. Tem outra projeção que a gente pode fazer aqui, que é a projeção aqui baseada na correção. Em vez de ser uma projeção clássica, baseada nessa correção aqui, ó. Opa, aqui, e aqui eu pego daqui para cá. Então, a gente teria os 9,97, seria um ponto ali de projeção de alta, 61,8% desse movimento sendo projetado a partir do 7,36. Enfim, é um ativo que cria uma expectativa de poder romper essa região, buscar a região lá dos 9,50, que é uma primeira projeção que eu comentei aqui com vocês, a essa região dos 9,97 ou até mesmo mais acima, projetando esse movimento aqui. Beleza, esse é o cenário que apoia a compra pelo gráfico diário. Entraria comprando já aqui? Não, eu olharia para uma correção. Então é um ativo que eu vou deixar separado para monitorar a correção pelo menos de 3 pregões aqui, para buscar uma compra nessa ação. Ou mesmo pelo gráfico 105 minutos também é outra alternativa. Mas a minha ideia seria avaliar a queda ou a lateralização, a força dos vendedores, para me posicionar em termos de compra de swing trade nesta ação. Outro ativo para ser falado aqui, BPAC11, é aqui um pouco diferente, porque BPAC11 ela está gerando um pivôzinho de baixo, assim como gerou o Ibovespa. Só que eu olho para um gráfico mensal aqui, eu vejo um ativo dentro de uma movimentação de subida, ainda dentro de um grande mês de alta, acima da média, beleza. Está de forma interessante aqui o cenário, gráfico semanal gerando ali um topo forte, igual o Ibovespa gerou, fechou até junto, mesmo com o Ibovespa ali abaixo da média, abaixo dos topos anteriores, mas como está dentro desse grande cano de alta ainda, se tiver alguma sinalização de força por parte dos compradores aqui nessa região que se encontra, ou seja, não vai muito além, mas uns 2 pregões e gera algum sinal de alta, me chamaria a atenção para arriscar uma compra com stop aqui, tentando pegar como se fosse um final de movimento de baixa no semanal e um início de um movimento de subida. Essa é um risco um pouco maior, mas me chama a atenção pelo cenário como um todo desse ativo. Seguindo para a gente falar agora aqui de PSSA3, também é outra ação que chama atenção, como se isso aqui fosse, mesmo com essa subida, isso aqui daqui para frente fosse todo um processo de correção dessa subida aqui. E aí também mais uns 2 pregões aqui, invadindo essa região de suporte também, seria um ponto que eu me chamaria atenção para buscar alguma compra neste ativo. Tá? Ou mesmo se ficar aqui de forma mais lateral, também chama a atenção de arriscar alguma entrada no PSSA3. Lembrando, eu até abri compra no papel nessa semana, chegou a se aproximar do objetivo, reposicionei stop e nesse candle aqui ele acionou o stop de proteção de lucro nessa operação. Falando agora das vendas, né? Porque o mercado virou para venda ali, o Ibovespa gerou uma sinalização de baixa. A gente tem aqui
A gente tem aqui uma sinalização em HPV3 de perda da mínima dos últimos candles. Se olha para um gráfico semanal dela, ali é uma chance de gerar um topo descendente. A primeira alternativa de entrada seria a perda dessa mínima, tentando pegar algo para baixo. Então essa é a expectativa aqui de se buscar alguma entrada de venda nesse papel. Então a HPV3 é um ativo mais alinhado para baixo, o semanal está respeitando ali a média, e a ideia seria tentar pegar esse movimento aqui de queda usando o gráfico diário, a entrada aqui assim, com stop acima da máxima desse candle, tentando pegar algo para baixo. Risco, os dois fundos aqui anteriores. Tá? Mas enfim, entra com menos capital, mas é uma alternativa aí de venda. GGBR4 que eu falei que era uma possibilidade de venda aqui nessa perda de mínima na rodada da semana passada, andou muita operação, mas não gerou, não terminei não entrando nesse papel. Tá? E aí, por que eu estou colocando ele aqui de novo? Agora eu vou falar dos ativos que, beleza, que o cenário é muito interessante para venda, mas eu tenho que aguardar aqui para ter uma melhor relação com o retorno, algum recuo do gráfico diário, por exemplo, retornando para esse gap, ou na média, enfim. Pode ser que nem aconteça nessa semana, mas é importante eu ressaltar aqui os ativos que eu vejo com alinhamento maior para venda. Prio 3 é outro. Olha o tamanho da pancada aqui para baixo, perdeu os fundos anteriores, olhar para buscar venda após uma correção. Poxa, Dalton, mas vai que encaixa uma compra aqui contra a tendência. É uma alternativa, mas se fosse para arriscar a compra contra a tendência, vou até colocar aqui, se fosse para arriscar alguma coisa contra a tendência, na expectativa que, olha só, Klabin, tá, né, movimento longo de baixa no semanal, tá chegando, não chegou a bater no nível aqui de suporte nesse patamar, chegou perto ali, mas se fosse para arriscar alguma compra contra a tendência, daria até para preferência aqui para uma Klabin da vida, por conta ali de uma reversão da tendência do gráfico diário do dólar, que eu comentei na sexta-feira. Então, enfim, é isso que mais me chamaria atenção aí, se fosse arriscar a operação contra a tendência, lembrando, risco maior, minha preferência é trabalhar a favor da tendência de maneira geral, até que apoie uma tendência de prazo maior. No caso da Prio 3, semanal está em tendência de baixa, enfim, não vejo com bons olhos. Eu prefiro olhar para a correção para venda. REC V3, da mesma forma, o tamanho da queda aqui, perda de zona de suporte extremamente relevante. Vender aqui embaixo com stop aqui não encaixa para mim. Então teria que aguardar um gráfico diário, um gráfico de 105 minutos para tentar pegar algo para baixo no papel. Mas a ideia é deixar separadinho um ativo para focar em vendas. Se for falar dos ativos ligados ao petróleo, como é o caso de Petro, REC V3, Prio 3, REC V3 seria o ativo da minha preferência para buscar venda, porque é o que tem um contexto gráfico mais deteriorado, mais alinhado para baixo em diferentes prazos operacionais. A Vale 3, ativo que gerou um topaço no gráfico semanal e voltou a fechar abaixo da região, que não seria legal ela ter voltado. Quando ela faz isso, ela deixa um rastro de força por parte dos vendedores, ela anula uma tendência de alta no gráfico diário e ela me submete a olhar para ela para venda após correção no gráfico diário de pelo menos 3 pregões. Brave 3, também outro ativo que gerou um topaço no gráfico semanal, um topo descendente, ficando aqui, ó, se a gente tinha isso aqui, ó, fazendo isso aqui, ela quebrou ali uma sequência de alta, gerou muita força aqui para cima, mas deu uma pancadaça para baixo aí nos últimos pregões. Mas um ativo que também eu olharia com carinho para uma correção e buscar uma venda de topo descendente ali, preferencialmente no decorrer dessa semana ou até mesmo na próxima semana. CEMIG 4, ação que afundou aqui de maneira geral, e aqui me chamaria atenção para a venda, está em tendência de baixa no gráfico diário, a venda após testar ali a média, eu ficaria de olho no retorno à média na CEMIG 4. E, logicamente, avaliando a forma do retorno à média para buscar essa venda no papel. Enfim, são esses os ativos que me chamaram mais atenção em termos de cenário mais alinhado, seja para uma compra ou para uma venda, e que eu vou ficar atento no decorrer dessa próxima semana. Se encaixar alguma coisa, eu recomendaria aqui através do aplicativo DV Invest para vocês e comentaria na análise de fechamento do pregão. Espero ter ajudado, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. Até breve, uma excelente semana a todos vocês.